Olá, olá! Hoje eu vou falar sobre a diversificação da sua carteira de investimento. Já escutou aquela frase, nunca coloque os ovos numa mesma cesta? Pois é, tem um livro que eu gosto demais, ele basicamente é meu manual da vida. Esse livro ele é milenário, ele é bem antigo, é o livro mais vendido do mundo. E lá tem uma grande dica, lá tem um capítulo em Eclesiastes 11 que ele fala o seguinte: nunca coloque os ovos numa mesma cesta, só que ele fala de um jeito diferente. Aloque a sua riqueza, aloque o seu dinheiro em diversos negócios em lugares diferentes, porque a gente nunca sabe de onde vai vir a crise. Olha aí o que aconteceu com a Rússia, olha o que está acontecendo, por exemplo, o que aconteceu com o Covid, o que está acontecendo com a inflação, ano eleitoral, a gente não sabe, né, de onde que vai vir, sempre vai vir, é cíclico o mercado econômico, de tempos em tempos vem crise, de tempos em tempos tem volatilidade e a volatilidade pega essa chave, isso é muito legal. As oportunidades, elas surgem na crise, a crise traz oportunidades, a Tesla foi criado na crise, lá em 2008, quando o petróleo subiu muito, a Tesla foi criado na crise. Então sempre nessas crises geram oportunidades. Por isso que eu estou falando aqui hoje, sobre a importância da diversificação da sua carteira de investimentos. Nunca aloque em um único lugar os seus investimentos, nunca. Então eu sempre recomendei essa diversificação. Imagine o seguinte, imagine os russos. Eles trabalharam uma vida, os investidores russos, eles trabalharam uma vida para juntar um patrimônio, para juntar um recurso, para viver de certa forma com uma tranquilidade, para viver uma aposentadoria, para ter uma aposentadoria, né, uma renda passiva, uma renda com base no patrimônio que eles juntaram durante essa vida de trabalho. Imagina, eles não têm culpa nenhuma dessa guerra, e aí eles investiram lá em título público da Rússia, por exemplo. Imagina isso. Ou eles investiram o seguinte, ele quis diversificar, o investidor da Rússia, ele investiu metade em título público e metade nas ações. Não tem a Petrobras aí no Brasil? Pois é, na Rússia também tem. E aí eles foram lá e investiram. Nossa, essa ação, imagina eles pensando, né? Essa ação não tem risco. É a Petrobras da Rússia, é a petrolífera, né, estatal lá da Rússia, ou a petrolífera da Rússia. E eles pensaram, não tem risco, imagina. Pois é, veio uma crise dessa e a moeda, o rublo, né, a moeda da Rússia teve uma desvalorização de 40%. Os títulos públicos teve uma desvalorização absurda. As ações dessas petrolíferas desvalorizaram 80%. Então é uma grande desvalorização. Praticamente o patrimônio deles viraram um pó. Eles perderam o poder de compra. Entendeu? Então a importância dessa diversificação. Agora, como que a gente consegue diluir esse risco? Tendo uma diversificação, tá certo? Então isso é muito importante. Pega essa chave, existe uma correlação, é uma relação entre risco e retorno. Todo investimento ele tem risco. Não existe investimento 100% seguro, não existe. Se alguém falar isso, está mentindo. Não existe. Pois é, né? Tem pessoas que falam, é mentira, tá certo? Por quê? Todo investimento ele tem risco. Que seja, ele é 99,9% conservador, seguro. Sim, pode ser. Igual todo mundo falava, poupança, ela tem risco? Tem. A poupança, hoje, ela é muito conservadora. Sim, mas, coloca aí, não, é que eu sou muito bom de memória, mas talvez para as pessoas novas não lembram. Mas, lembra da Zélia Cardoso? Já ouviu falar do Collor? Zélia Cardoso, daquela época? Pois é. Lá atrás, eles foram lá, tinham dinheiro na poupança, eles foram lá e abocanharam o dinheiro do povo. E muita gente lá naquela época tirou a vida, desistiu da vida, e aí teve uma série de problemas por conta dessa situação. Por isso que é importante ter essa diversificação. Teve alguns investidores que alocou o recurso, por exemplo, todo o recurso. O Banco Santos está pagando uma excelente rentabilidade, 130% do CDI. Quebrou o banco. E quem tinha o investimento naquele banco? E assim nós vimos vários outros bancos quebrando. Então é muito importante ter essa diversificação. A nossa carteira de investimento a gente tem que olhar como uma pizza. Aqui nos Estados Unidos ou aí no Brasil, quantos pedaços normalmente tem uma pizza? 8, tá certo? Elas são exatamente simétricas? Elas são exatamente do mesmo tamanho? Não. Sempre vai ter um pedaço maior, outro menor, e é assim que funciona a nossa carteira de investimento.
é muito importante a gente ter uma parte dessa carteira, né, conservador. Então a gente precisa colocar e alocar recursos. Eu sempre recomendei ter imóveis, né, ter real estate, ter imóveis na carteira. Sempre recomendei isso. Porque você tem lá, você tem um ativo, você também é protegido contra a inflação, o seu ativo tem uma valorização, então isso é muito importante, desde que esse ativo, né, ele seja aí, ele tenha uma rentabilidade, tá certo? Então isso é muito importante. Eu vi muita gente, nesses últimos 20 anos eu já vi muita coisa no mercado financeiro, eu vi bastante coisa. Eu tive clientes que tiveram aí mais de 2.000 imóveis, 200 imóveis, 300 imóveis, eu já vi muito disso. E aí você olhava lá a conta desse, eles recebiam aluguéis, mas muitas vezes eles tinham que pagar algumas taxas, por exemplo, algumas situações, eles não tinham dinheiro. Eles pegavam empréstimo porque todo o recurso deles estava engessado, estava lá mobilizado. Então, por isso que eu sempre falei, é muito importante você ter uma diversificação. Tá certo? Então, nessa diversificação, acho que é muito importante você ter lá ativos atrelados a imóveis, você ter renda fixa. Gente, quem não tem renda fixa no Brasil, me perdoa, gente. Eu não sei nem o que falar. Renda fixa, o Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo. Então, quem não tem uma renda fixa, uma aplicação em renda fixa, está perdendo uma grande oportunidade. Por quê? O que é uma renda fixa? Um fundo, por exemplo, pré-fixado, ele compra título público do governo, tá certo? E tem momento de você investir na renda fixa. Os juros do Brasil estava a 2%. Agora os juros, ele está sendo negociado a quase 14% ao ano. Quem investiu lá atrás num fundo de renda fixa está perdendo dinheiro. Os fundos todos estão negativos. Agora que é um bom momento de você investir numa renda fixa. Por quê? O juros está 14%. Então pode ser, e eu tenho certeza que ele vai subir mais ainda. Então, o que acontece? O juros subindo, imagina, os títulos que estão dentro desse fundo. Por que o mercado vai pagar 2% se os juros agora está 14%? E aí esses juros ele sofre uma correção. Por isso que eles ficam negativos, esses títulos, tá certo? Então, é muito importante você ter essa consciência para você alocar em fundos ou em produtos de renda fixa, tá certo? Mas vamos supor que você comprou um CDB do banco X, por exemplo. Então você tem lá um CDB, você tem uma letra financeira, você tem um produto de renda fixa. A renda fixa é uma renda pré-fixada, é um juros já determinado, pré-determinado. Então você comprou lá um título do governo, por exemplo, pré-fixado em 14% ao ano. Você vai ter garantido, desde que, né, tudo corra bem com esse título, você tem ali, né, a sua garantia atrelado, né, no título, valor, né, relação de risco e retorno. Se você tem um bom banco, se você tem um título do governo, por exemplo, do Brasil, ele é relativamente conservador, tá certo? Lembra que eu falei que toda aplicação tem risco. Mas você tem lá 14%, você vai receber esses 14% no período que você alocou esse recurso, tá certo? Então por isso que é importante você ter ativos voltado à renda fixa. Gente, pega essa chave, isso é muito importante. O investidor, ele tem a memória curta. Me perdoa falar isso. E sendo bem direto. E o investidor, ele gosta de pagar caro nas coisas. Infelizmente. E em sua grande maioria. Por isso que eu sempre falei que o consenso, não é legal você seguir o consenso, tá? Por quê? Porque quando tudo está indo muito bem, eu acompanho o fundo imobiliário desde o começo, desde quando chegou no Brasil os fundos imobiliários. Eu era criança e eu lembro dos fundos imobiliários, os primeiros fundos, o Pátio Higienópolis, por exemplo, eu lembro bem, ele chegou no Brasil, não tinha muito interesse. Em 2009, quando teve a isenção dos impostos, né, nos fundos imobiliários ali, foi uma quebra de paradigma ali por parte dos fundos imobiliários. Ainda os fundos imobiliários, comparado com os Estados Unidos, os fundos imobiliários eles estão gatinhando no Brasil. Mas por quê? Porque quando tudo está indo bem para os fundos imobiliários, é quando a taxa de juros está baixa. Então, nós vimos, a taxa de juros baixa, todo mundo, muita gente entrou nos fundos imobiliários. Esse é o melhor produto, essa é a melhor aplicação. E aí o que aconteceu? Foi o momento errado de comprar. O cara comprou, o juro subiu. O investidor ele pensa o seguinte: por que eu vou correr risco num fundo imobiliário que me dá 8% ao ano,
se eu posso aplicar num CDB, num título do governo, sem praticamente risco nenhum, que me dá 12, 13% ao ano. O cara vende o fundo imobiliário, todo mundo vendendo fundo imobiliário, o que acontece? Cai. Aí o cara que comprou fala, nossa, esse é um produto ruim para tá. Não, é um excelente produto. Eu sempre recomendei ter fundo imobiliário na carteira. Sempre. É um excelente produto, desde que você compre os fundos olhando o horizonte de longo prazo. Desde que você compre um fundo alinhado com a expectativa de futuro. Agora, fundos de agência bancária, por exemplo, você olha aí os bancos, eu não sei, faz tempo que eu não estou aí no Brasil, mas provavelmente muitas agências vão fechar. Se elas vão fechar, você comprou um fundo que tem agências, o que vai acontecer? Vai cair. É natural que isso aconteça. Então, é importante você comprar imóveis que têm galpões, imóveis que, né, alinhado aí com o futuro, né, um horizonte de longo prazo. Então, o que acontece? Os fundos agora começa a ser muito interessante comprar. Bom, dentro desse portfólio de investimento é importante você ter imóveis, muito importante você ter fundos imobiliários, porque eles têm excelentes dividendos, mas é importante você ter um horizonte de longo prazo. Então você, por exemplo, quer comprar 20% da sua carteira em fundo imobiliário aí no Brasil. Muito bem, ok. Você vai lá, você tem uma carteira de 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões ou 10 mil reais, por exemplo. Pega essa carteira, pega 20% dessa carteira e aí você começa a comprar desses 20%, você divide em 10 parcelas. Aí você começa a comprar, todo mês você compra, né, os fundos imobiliários. Então se caiu, você compra. Se caiu, afundou. Você compra, antecipa 3 meses, né, desses fundos imobiliários. E aí você consegue montar uma carteira de fundos imobiliários com um preço muito bom, tá certo? O que mais? É importante você diversificar em outros países. É importante você ter, né, um investimento. Qual que é a moeda mais forte do mundo? É o dólar. O dólar, eu falei lá atrás, gente, para mim era muito claro o que aconteceu com o dólar. O dólar, nós tivemos aí, eu falei lá atrás, há 2 anos atrás, nós tivemos uma injeção muito grande de dinheiro nos mercados, tá certo? Então, indo muito dinheiro para os mercados, a consequência desse monte de dinheiro é a inflação. Então hoje nós vemos a inflação batendo máxima atrás de máxima. A inflação hoje aqui nos Estados Unidos está mais alta desde 1982. Já falei sobre isso. Então o que acontece? O resultado de uma inflação alta, os bancos centrais são obrigados a subir juros. Subindo juros, o que acontece? Gente, presta atenção. Subindo juros tem um impacto direto. Aonde? No câmbio. Então, olha o que está acontecendo aí no Brasil. Nós temos juros muito altos, os maiores juros do mundo. Então está indo muito dólar aí para o Brasil. Então qual que é a consequência disso? A consequência disso é o real se valorizando. Então a gente precisa aproveitar essas oportunidades, tá bom? Então, nesse momento, também tem oportunidade de diversificar fora do país, em dólar. E você ter dólar embaixo do colchão não significa que você tenha ali uma aplicação em dólar. Isso é muito importante a gente saber. Então, você tem essa aplicação, por exemplo, uma renda passiva nos Estados Unidos. Você tem um fundo imobiliário nos Estados Unidos onde te traz uma renda, você tem uma boa diversificação. Você tem um private equity que investe em imóveis, também é muito interessante que você tenha aí os dividendos mensalmente, tendo nessa renda passiva do investimento que você fez fora do país. Existe um grande paradigma. Nossa, você tem uma conta offshore. Conta offshore não tem nada. Eu tenho uma conta nos Estados Unidos, não é uma conta offshore, tá certo? Deixar claro isso daqui. Conta offshore, você tem uma conta em algum paraíso fiscal, que a gente também tem um grande paradigma, né? Poucas pessoas fizeram coisas erradas no passado e aí tem um paradigma. Nossa, o fulano tem uma conta offshore. Nossa, não vou abrir uma conta fora do país ou até em paraíso fiscal. Não, tem muito, é comum. Existe sim. Tudo dentro da regra, você pode ter sim, e aí você precisa procurar um advogado, um tributarista, para poder alocar esse recurso de uma melhor forma, tá certo? Então é muito importante essa diversificação, e o mais importante dessa carteira, dessa diversificação, toda crise gera oportunidade. É muito importante você ter caixa, você ter
uma fatia da sua pizza, você ter ali liquidez, não significa você ter dinheiro embaixo do colchão, não. Significa você ter investimento, por exemplo, em um fundo DI, em um CDBDI, em algum título atrelado, né, à taxa de juros pós-fixada, porque subindo juros vai gerar oportunidades. E aí você tendo liquidez, você vai aproveitar essas oportunidades de uma melhor forma, tá bom? É isso aí. Qualquer dúvida eu tô por aqui.